Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Veridiana, sou TEC de Matemática na Diretoria de Ensino de Andradina. Essa semana é a semana B de ATPC, a semana da Diretoria de Ensino. Eu vou falar um pouquinho nessa semana sobre métodos de estudo. Vou fazer uma sugestão de aplicativos que podem ser utilizados, né, que ajudam nos estudos. E vou falar um pouquinho sobre jogos, tá? Antes de começarmos, eu vou passar um vídeo para que a gente possa fazer algumas discussões sobre as habilidades socioemocionais. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo para que a gente possa fazer uma reflexão sobre as habilidades socioemocionais, né? Depois do que nós vivemos, né, de 1 ano e meio, né, isolados, as crianças voltaram com muitos problemas socioemocionais. Então, é muito importante que a gente trabalhe, né, essas habilidades nas nossas aulas, tá? Então, como sugestão, eu trouxe, né, esse vídeo, né, e trabalhar com eles a habilidade de persistência, tá? Nas aulas de matemática. Por quê persistência? Porque precisa ser muito persistente, né? Para aprender matemática, principalmente aquele estudante que tem dificuldade. Então, se ele não persistir muito, né, para que ele consiga avançar, ele não vai conseguir. Então, a gente precisa desenvolver nisso nele. Às vezes, né, uma palavra, né, de incentivo pode mudar tudo para ele. Então, eu trouxe como sugestão alguns questionamentos, tá? Por exemplo,
Então, aqui, ó. Professor, aproveite os momentos de finalização das situações de aprendizagem e realize uma conversa com os estudantes que possibilite avaliar a caminhada até aqui, de como foi desenvolver as habilidades matemáticas e a competência socioemocional persistência. Algumas questões podem apoiar você nessa conversa com os estudantes e no processo formativo da avaliação, como por exemplo, você pode fazer alguns questionamentos aos estudantes. Você exercitou a competência persistência nas últimas aulas? Pedir para que eles respondam, né? Pedir para que eles tragam um exemplo de como ele vivenciou, né, essa competência, de como essa competência ela esteve presente nas últimas aulas. Pedir que eles respondam o que foi fácil, o que foi difícil, o que ele ainda precisa estudar mais, o que você pode fazer para desenvolver essa competência ainda mais, né? Pedir que eles façam esse registro, que cada um faça o seu registro, tá? E aí é uma ação que pode depois que eles façam uma socialização nas próximas aulas, tá? É muito importante que o aluno ele consiga identificar que ele está progredindo, que ele traga as metas de estudo deles, né? Para que eles possam assim observar o desenvolvimento dele e o crescimento dele dentro da aprendizagem. E aí eu vou apresentar para vocês algumas técnicas utilizadas, né, como métodos de estudo. Eu vou falar hoje só do mapa mental, mas existem muitas outras que podem ser trabalhadas na aula de orientação de estudos, tá? Então, aqui são para as escolas que não estão fazendo nivelamento, né, no caso, porque aí a escola PEI, que tem orientação de estudos, né, e está fazendo nivelamento, ela está usando as aulas de orientação para o nivelamento de língua portuguesa ou de matemática, né, ou no caso da escola ter dividido, né? Ela ainda ter a aula de orientação de estudos e parte das outras aulas elas serem trabalhadas para o nivelamento, tá? Mas nada impede que possa ser trabalhado também, né, no protagonismo juvenil. Então, aqui eu trouxe o mapa mental como exemplo, mnemônica, a intercalação de matérias, os testes práticos, o pensamento difuso, o método de Robinson, a autoexplicação e a autointerrogação e a releitura. Eu vou falar hoje do mapa mental, tá? O mapa mental, o que é o mapa mental? O mapa mental é um ótimo método para quem aprende de forma visual. Ele funciona como um diagrama em que no centro aparece o tema principal do conteúdo a ser estudado. A partir daí, você cria ramificações associando imagens, palavras-chave ou expressões ao elemento inicial. Você pode fazer o mapa mental numa folha de sulfite ou também pode usar aplicativos, tá? Então, na internet tem vários aplicativos. Eu utilizei o MindMeister para fazer o mapa mental e poder projetar aqui, tá? E aí, quais são as ideias, quais as habilidades que o mapa mental desenvolve? Então, o mapa mental, aqui, ó, no centro dele, ficam as ideias principais, tá? Onde eu estou circulando, tá? O mapa mental, ele também pode desenvolver uma habilidade socioemocional, que é a habilidade de colaboração. Porque se você pedir para que eles façam mapas mentais, né, em grupo, em dupla, né, ele vai ter que aprender a ouvir, né, a esperar a vez de falar. Então, você vai estar trabalhando várias habilidades socioemocionais, né, o trabalho em equipe, o trabalho de saber ouvir, de saber de ouvir a hora de falar, né, vai desenvolver a produtividade, a criatividade, ele vai precisar fazer um planejamento e os benefícios são que é de fácil memorização, né? Ele é simples
e divertido, tá? Na colaboração, ele pode trabalhar em equipe, né? Compartilhar os pensamentos com os colegas. Na produtividade, ele é muito intuitivo, né? Então depende da intuição de cada um. Os mapas mentais, eles nunca saem iguais. Na criatividade, desenvolve o pensamento, o planejamento. Ele precisa traçar metas, né, para poder fazer o projeto, estratégias. E aí eu trouxe para vocês, eu montei um mapa mental, tá? Como exemplo, no MindMeister. Mas antes de mostrar para vocês, eu vou falar dos aplicativos que também podem ser utilizados como orientação de estudos, que facilitam no estudo dos estudantes. Então aqui, ó, eu trouxe esses 3 aplicativos que podem ajudar nos estudos, né? O Mondai, Forest, Habitica. Eu não sei se fala dessa forma, tá, gente? O Mondai é uma ferramenta para gerenciar as tarefas. Ele monta um cronograma de estudos e separa as disciplinas por cores, prioridade e dias da semana. O Forest é um aplicativo que ajuda a manter a concentração por um determinado período de tempo. Então, quando ele está em uso, o celular fica bloqueado e crescem árvores no painel dos aplicativos. Aí, se o estudante quiser destravar, as plantas morrem, tá? Como uma forma de punição. O Habitica, ele funciona como um jogo de RPG, onde os estudantes eles precisam traçar metas, né? E aí, a cada tarefa concluída, o personagem dele avança de fase. É como um jogo de RPG, ok? E aí eu vou trazer para vocês a habilidade da situação de aprendizagem 7, né, do caderno do 6º ano, e eu fiz um mapa mental dessa habilidade, tá? A habilidade vai ser essa daqui. Da temática números, tá? A habilidade é EF06MA03, que trata de solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos e sem ou com o uso da calculadora, tá? Então, essa habilidade traz problemas onde os estudantes precisam utilizar as 4 operações matemáticas, que é o grande desafio, né, para os estudantes do 6º ano. Quando eles se deparam com uma situação problema, na maioria das vezes, quando ele tem dificuldade, ele não consegue identificar qual é a operação matemática que ele precisa utilizar para resolver o problema, né? Essa é a grande dificuldade dos estudantes. E aí eu trouxe o mapa mental como exemplo, tá? Como um facilitador para aquele aluno que aprende visualmente. Tá? Eu trouxe esse mapa mental. Então aqui, olha, eu fiz dessa forma, mas ele pode ser, né? Pode ser utilizado de outras formas, de outras maneiras, né? Pode colocar as ramificações. Eu coloquei todas as ramificações do lado direito, mas pode colocar do lado esquerdo também, né? Embaixo, em cima. Aqui eu coloquei, então, associar na ideia principal, associar um problema a uma operação matemática. Então, quais são as operações matemáticas, né? Então, na primeira ramificação, adição, na segunda, subtração, na terceira, multiplicação e na quarta, divisão. Né? Quando o estudante ele tem um problema para resolver e o problema é a adição e ele não sabe que a operação matemática é adição, ele precisa aprender a identificar as palavras, né, que indicam que a operação matemática é adição. Por exemplo, somar, juntar, acrescentar, total de, adicionado. Então, eu coloquei alguns exemplos de palavras que indicam a operação adição. Né? Da operação matemática subtração, eu coloquei como exemplo palavras
como faltam, restam, troco, tem a mais, sobram. Então, se aparecerem essas palavras no problema, a operação matemática é subtração. E aí, como exemplo de multiplicação, eu coloquei as palavras vezes, um pedaço, de, quanto ou quantas, produto, né? E divisão eu coloquei distribuir por quociente. Então, o estudante fazendo um mapa mental, né? Cada um fazendo o seu mapa mental. O professor pode realizar uma exposição na sala, né? Montar um mural com esses mapas mentais e quando for iniciar a aula, como retomada, utilizar os mapas mentais. Porque dessa forma o estudante vendo, né? Por muitas vezes o professor mostrando o mapa mental, várias aulas, isso vai ajudar na identificação, né, das operações matemáticas e memorizar as palavras, porque aí quando ele tiver, né, o conceito, quando ele tiver desenvolvido o conceito de multiplicação, subtração, multiplicação e divisão, ele não vai mais perguntar para o professor qual é a operação matemática que ele precisa utilizar para resolver aquele problema, tá? É uma sugestão. Eu vou apresentar para vocês também agora um livro que ele tem na biblioteca do professor nas escolas, tá? Que é um livro de jogos de matemática. Esse daqui. Esse daqui é um do 1º ao 5º ano, tá? Esse caderno, ele vai até o ensino médio. Então, eu trouxe uma atividade, um jogo de matemática, de multiplicação, né, tá? Que eu tirei desse caderno, da Kátia Stocco Smolli, Maria Inês Diniz e Patrícia Cândido, que é o Cadernos do Matema, tá? Esse daqui é do 1º ao 5º ano. Então, eu vou apresentar para vocês um jogo. Então, esse caderno, gente, é muito legal. Ele é só de jogos. Se vocês podem procurar na biblioteca da escola que tem esse caderno aí, tá? E se não tiver na biblioteca, eu também coloquei o link na pauta. Tem um link da internet com todos os cadernos, até o ensino médio, tá? Com jogos de matemática que podem ser reproduzidos com os estudantes, né? Seja na aula de matemática, na aula de práticas experimentais de matemática. Então, são atividades bem interessantes, né? Bem lúdicas para trabalhar a matemática. Eu vou mostrar para vocês o jogo que eu selecionei. Então, eu trouxe esse jogo que chama Multiplicação na Linha, tá? Ele está na página 81 e 82 do livro, do Caderno Matema. É um jogo que é para ser jogado em duplas, tá? Os recursos necessários é um tabuleiro, 2 dados comuns e 9 fichas de uma cor e 9 fichas de outra cor. As fichas, elas servem como marcadores, tá? Então, são 9 marcadores de uma cor para um jogador e 9 fichas de uma outra cor para o segundo jogador, tá? Então, eles jogam os dados, tá? E multiplicam os números com as faces voltadas para cima, tá? E aí, eu vou mostrar o tabuleiro para vocês. Tá? Eles vão fazer a operação matemática de multiplicação. E aí, ele vem com esse tabuleiro aqui, tá? Para ser reproduzido. Então, por exemplo, o estudante, ele jogou o dado e saiu 2 e o 3. Então, ele vai multiplicar 2 vezes o 3. Então, ele vai colocar o marcador, né, o primeiro jogador, no número 6. O segundo jogador, ele jogou o dado, digamos que saiu o número 1 em um dado e o número 5 no outro. Então, multiplicando dá 5. Quando ele colocar a peça dele no número 5 e o oponente marcou o número 6, como ele marcou do lado do vizinho, na casa adjacente ao vizinho, ele marca um ponto, tá? Então, por exemplo, se ele escolher, por exemplo, assim, ó, digamos que já tem uma carta, um marcador no número 5, no número 6 e no número 4. E aí ele fez a multiplicação, digamos que saiu no dado o número 6 e o número 5. Aí ele vai multiplicar 6 vezes 5, 30.
ele vai colocar o marcador dele no 30. Só que já tem marcador no 5, no 6 e no 4. Então, ele ganha 3 pontos. Por quê? O 30, ele é adjacente, ou ele está, né, vizinho do número 5, do número 6 e do número 4. Então, a pessoa que marcou no número 30, ela marca 3 pontos. Então, se ela põe o marcador dela em uma casa que não tem vizinho, é 1 ponto. Se tem 2 vizinhos, 2 pontos. 3 vizinhos, 3 pontos. Vence o jogo, né? O jogador que tiver menos ponto. Então, por exemplo, os 2 jogadores começam com 20 pontos. E aí ele vai subtraindo os pontos que ele for fazendo no tabuleiro, tá? Então, assim, tem as regras, tá? Eu vou colocar na pauta as regras, o tabuleiro para quem tiver interesse de reproduzir, e também vou colocar o link do livro, tá? Para que vocês possam consultar e analisar o que é possível utilizar nas aulas, tá? Aí eu trouxe a habilidade do 7º ano da situação 7, que eu também fiz um mapa mental dessa habilidade, que ela é temática números, né? Habilidade F07, MA05, ler, interpretar e resolver o mesmo problema, utilizando diferentes algoritmos. Essa habilidade é sobre frações, né? Aqui ela vai tratar de frações impróprias, próprias, fração aparente, frações equivalentes. Essa habilidade vai trabalhar esses conceitos, tá? Então, eu fiz um mapa mental também, tá? Para ilustrar, que também pode ser utilizado nessa situação de aprendizagem, tá? Eu trouxe como exemplo aqui na ideia central. Eu usei o aplicativo, tá? O aplicativo não, a plataforma Mendmaster para fazer esse mapa mental, mas pode fazer em folha sulfite, coloridinho, com canetinha, com lápis de cor. A ideia central é números decimais e fracionários, tá bom? Então, as ramificações são frações, decimais e porcentagem, que é o que vai trabalhar na situação de aprendizagem. Então, as frações, a fração, o formato da fração é numerador dividido por denominador, tá? Então, elas podem ser próprias, impróprias, aparentes e equivalente, é o que trata na situação de aprendizagem. Aí eu coloquei a definição de fração própria, que é o numerador menor que o denominador, a imprópria, o numerador maior que o denominador, a aparente, o numerador é múltiplo do denominador, a equivalente, o numerador e o denominador são multiplicados pelo mesmo número, tá? Os números decimais, como que eu sei que um número como que eu transformo uma fração em número decimal, né? Dividindo o numerador pelo denominador. E a porcentagem, a representação dela pode ser decimal ou fracionária, tá? É o que vem, são esses conceitos em que são abordados nas atividades dessa situação de aprendizagem. E aí eu vou trazer também um outro jogo, tá? Que é sobre fração, que pode também ser utilizado nessa série, no 7º ano. Que eu também tirei do livro, tá? Caderno de Matema. Esse jogo chama Jogo Papa Todas as Frações. A classe, ela tem que ser organizada em grupos de 4 ou 5 alunos. A ideia é que não seja trabalhado em dupla, porque senão perde o sentido do jogo. O recurso necessário é um baralho de frações com 32 cartas e uma tabela com tiras de frações. A meta é conseguir o maior número de cartas, tá? Esse jogo, ele auxilia a compreender o conceito de frações, comparar frações com denominadores diferentes, a ter uma noção de equivalência, fazer a leitura das frações e efetuar resolução de problemas com cálculo mental de frações. Aqui tem as regras, tá? Então, assim, ó, eu vou dar uma explicada nas regras, mas no livro tem todas elas e na pauta do ATPC eu também vou deixar, tá?
Então, eu vou explicar como que é. Então, ele vem com esse baralho, né? Com as cartas das frações. Aqui você pode reproduzir, né? Ou pedir para as crianças reproduzirem, né? Em cartolina, em papel cartão, tá? E aí, quando eles forem jogar, todas as cartas devem ficar viradas, né? Todas ficam viradas com um baralho, né? Cada jogador retira uma carta e o jogador que tirar a maior fração, ele papa todas as frações dos colegas, né? E vence o jogo aquele que tiver mais cartas. Para auxiliar no jogo, ele vem com essa tabela, né? Essa régua de frações, para que eles possam comparar qual a fração maior, né? Então, por exemplo, lá vem do 1 inteiro até 1/16. Então, essa tabela auxilia na comparação das frações, tá? Então, um aluno que tirou, por exemplo, a fração 1/2, outro colega tirou 1/5, então, quem tirou a maior fração? O que tirou a fração 1/2, porque a parte do inteiro 1/2 é maior do que 1/5, tá? A parte do inteiro. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês agora uma outra atividade que eu trouxe para o 8º ano. Então, a atividade que eu trouxe para vocês vai ser sobre essa habilidade do 8º ano, tá? Na temática álgebra, EF 07 MA 16, é uma habilidade do 7º ano. Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. Objeto do conhecimento é a equivalência de expressões algébricas e identificação da regularidade de uma sequência. Eu trouxe como sugestão um word wall, mas o word wall você tem a possibilidade de criar o jogo, né? Ou utilizar os jogos que já estão elaborados na plataforma. Porque quando você cria a conta lá na plataforma, todos os jogos que você criar, eles ficam disponíveis para as outras pessoas que também tiverem acesso à plataforma, tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo para acessar o Word Wall, tá? Então, aqui no Google, tá? Você vai digitar Word Wall, tá? E vai aparecer aqui, ó. Crie lições, aqui é wordwall.net, crie lições melhores mais rapidamente, o Word Wall. Aqui vocês, se você já tiver feito a inscrição, você faz o login, tá? E aqui você vai acessando os jogos. Então, você acessa, primeiro você clica aqui, ó, criando lições melhores, tá? Vai abrir essa página e aqui você pode fazer a inscrição, tá? Com seu e-mail, pode ser um e-mail Google, tá? Ou, se você não quiser fazer a inscrição, quiser utilizar os jogos que já estão prontos, você vai acessar recursos, tá? Então, aqui você faz primeiro a inscrição, aí depois você vai conseguir utilizar os jogos prontos, tá? Então, aqui, ó, aqui eu já acessei, tá? Aqui com o meu login, Veridiana Assis, né? Aqui você pode criar atividade e aqui entrar na comunidade. Na comunidade já tem vários prontos. Então, como sugestão, eu cliquei na comunidade. E aí, como sugestão para aquela habilidade, né, eu vou mostrar para vocês um jogo de expressões algébricas. Ó, você vai colocar aqui na comunidade, aqui na setinha vermelha, expressões algébricas equivalentes e vai clicar aqui na lupinha para buscar os jogos que já estão prontos no Word Wall, tá? Então, eu vou mostrar o jogo que apareceu. Aparecem vários jogos de expressões algébricas, tá? Então, esse segundo jogo aqui, ó, o primeiro é a expressão numérica, tá? O segundo aqui, que é a expressão algébrica.
quando você clicar nele, ele tem várias opções de jogar esse jogo. Pode ser com estoura-balão, pode ser jogo da memória, e aí você escolhe de que forma você vai jogar ele, mas ele já está pronto no WordWall, você só precisa projetar ele, né, na sala, né, ou levar o notebook para a sala para os estudantes jogarem, ou agendar a sala de tecnologia, levar os estudantes para realizar o jogo, né, aí a estratégia fica como vocês desejarem utilizar, tá? Esse segundo jogo também é de expressões equivalentes, é bem interessante também, o terceiro. Então, tem muitos jogos prontos que vão auxiliar vocês, né, a trazer uma aula mais, uma aula diferenciada, né, uma aula onde traga o lúdico para eles, para os estudantes, tá? Antes de encerrar, eu quero agradecer, tá, os professores que responderam à avaliação. A avaliação ela ajuda muito a nortear o trabalho, vocês trazem sugestões para o próximo TPC, vocês trazem a necessidade, né, que eu traga no TPC para vocês, então eu agradeço. Vou pedir para que vocês façam um registro de quando vocês estiverem desenvolvendo uma atividade diferente na sala de aula, né, um jogo, né, na sala de informática, um jogo de tabuleiro, uma aula onde você traga o material concreto, que vocês façam um registro fotográfico, né? Coloquem no nosso grupo de matemática, né? Isso ajuda, um ajuda o outro, né? Isso traz ideias para os outros, para a nossa equipe de matemática, porque eu sei que tem muitos trabalhos sendo realizados, trabalhos muito legais, né? E a gente precisa compartilhar, né? Coisa boa a gente tem que compartilhar. Então eu vou pedir para vocês, né, que vocês façam esses registros e até a próxima, tá? Então, assim, na pauta eu vou deixar de novo a avaliação desse TPC. Se vocês puderem trazer mais sugestões, eu agradeço, tá? E todas as referências, tá, do material que eu utilizei, do livro, dos jogos, do WordWall, eu vou deixar na pauta, tá bom? Eu agradeço, até a próxima.